Olá, querido colega. Olá, queridos alunos de graduação. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Intect. No vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre sistemas adesivos, que dentro de um curso de graduação ou até de um curso de especialização é uma das aulas mais importantes que você vai ter nesses cursos, né? Por quê? Grande parte, né, eu diria a grande maioria dos procedimentos que nós fazemos dentro do consultório, dos procedimentos restauradores, a gente vai utilizar os sistemas adesivos, tá? Seja para fazer uma restauração direta com resina composta, seja para fazer também restaurações indiretas com cerâmicas odontológicas que vão se aderir ao dente através de um cimento resinoso. Para tudo isso a gente precisa de adesão, a gente vai utilizar o sistema adesivo, tudo bem? Então, assim, é de extrema importância, né? Não só dentro da dentística e prótese, mas também, por exemplo, ortodontia, outras áreas que utilizam também a adesão, os sistemas adesivos, você vai utilizar, tá? Então, sem mais delongas, né? Essa é uma aula extremamente importante, eu espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo, tá? Esse conteúdo que vai ser assim, ministrado em nível de graduação, tá? Mas, independente disso, eu realmente acho que você vai aproveitar muito do conteúdo que a gente vai trazer para você nesse vídeo. Tá? Então vamos lá, os nossos slides aqui, os nossos sistemas adesivos, né? Sistema adesivo, como eu falei para vocês, pessoal, a gente vai utilizar então para fazer todas as nossas restaurações diretas, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma cavidade de classe 2, né? Para os alunos aí de graduação, cavidade de classe 2, tá? A gente tem uma lesão cariosa aqui, a gente tem uma restauração que já está insatisfatória nessa região oclusal, e aqui é depois de remover tanto a restauração que estava insatisfatória como o tecido cariado, e depois feita a nossa restauração com resina composta. Para fazer tudo isso, a gente precisa que essa resina composta ela tenha adesão à estrutura dentária, que ela de fato grude ali no dente, porque senão a gente pode tanto soltar a restauração, como principalmente, pessoal, acontecer uma cárie secundária, acontecer uma infiltração marginal nessa restauração e ela vir a falhar de maneira precoce. Tá? Então, por isso que é importantíssimo, importantíssimo que você consiga fazer uma excelente adesão, né? Uma excelente aplicação do seu sistema adesivo. Tá? Então, adesão, como eu falei para vocês, é a grande chave, né, para você trabalhar tanto em dentes posteriores como em dentes anteriores, seja para restauração direta ou indireta. Tá? Mas como que surgiu a adesão? Tá? Porque antes de se utilizar resina composta, a gente tinha basicamente amálgama para ser utilizado. Tá? E do ponto de vista estético, o amálgama também não era muito satisfatório, mas também do ponto de vista de conservação da estrutura dentária. Tá? Então, para você conseguir fazer uma cavidade que vai receber uma restauração de amálgama, muitas vezes você teria que ampliar o tamanho dessa cavidade para conseguir fazer com que esse amálgama tivesse estabilidade. Com o advento da adesão, com a possibilidade de se utilizar resina composta, muitas dessas cavidades que precisariam ser aumentadas, elas também puderam ser restauradas num tamanho menor. Então isso também proporcionou que a nossa odontologia fosse mais conservadora, né? Então diminuindo o desgaste dentário e, além disso, né, lógico, proporcionando aí muito mais resultados estéticos, tá? Como que isso começou? Tá? Então, até antes de 1955, a gente não conseguia fazer uma boa adesão. Tá? Então, dos materiais que a gente tinha disponível para poder fazer uma adesão ao dente, os materiais eles duravam em questão de horas. Tá? Então, a unidade de medida para ver se um material tinha adesão ao dente ou não era avaliar quanto tempo em horas esse material conseguia ficar na boca. Tá? Então, assim, eram resultados muito ruins até então. Só que em 1955, né, conta-se a lenda, né, que esse autor aqui, o Michael Bonocor, ele, observando ali os cascos de navio, ele verificou que antes de se pintar um casco de navio, né, esse navio que ia ficar lá no mar, né, então enfrentando aí água salgada, vários desafios, essa pintura ela não saía. Ela não saía porque antes de se utilizar a pintura, a tinta acrílica, os marinheiros eles iam lá
e condicionavam, aplicavam um ácido antes para poder fazer a pintura. Então, Bonacor tentou trazer isso para a odontologia. Ele utilizou ácido fosfórico sobre a estrutura dentária, na época em uma concentração muito alta, e ele percebeu, ele fez o teste lá em horas, né, então colocando resinas, na época acrílicas ainda, sobre os dentes, sem condicionamento e com condicionamento. Ele avaliou em horas. E nesse artigo publicado aqui em 1955, ele escreve, né, ele nos conta que até o momento que ele estava escrevendo o artigo, as resinas elas não haviam se soltado. Então, foi assim uma grande transformação, uma grande revolução que teve a partir desse artigo, né? Antigamente, antes disso, não se sabia como fazer para o material se aderir à estrutura dentária, e a partir então de Michael Bonacor, a gente conseguiu ter uma adesão em esmalte, tá? Se a gente verificar aqui, pessoal, o que acontece, né, se a gente olhar numa microscopia eletrônica de varredura, o que acontece quando a gente faz um condicionamento ácido do esmalte? Tá? Esse ácido fosfórico ele tem a capacidade de criar micro-retenções nesse esmalte, e essas micro-retenções é que vão possibilitar a penetração do sistema adesivo, e a hora que ele se polimeriza, então ele consegue se aderir de fato, ele consegue grudar nessas micro-retenções, favorecendo então uma adesão muito eficiente das nossas resinas compostas. Tá? Então, esse é o primeiro passo, foi como foi descoberta a adesão em esmalte, e até hoje, pessoal, o melhor tipo de adesão que a gente consegue obter em esmalte ainda é através do condicionamento com ácido fosfórico. Hoje a gente faz ali com ácido fosfórico com concentração um pouco menor, de 35%, condicionando aí por 20 a 30 segundos, tudo bem? Então, esse que é o protocolo que a gente utiliza até hoje, desde 1955. Bom, em esmalte funcionava muito bem. No entanto, na dentina, a gente não conseguia ter bons resultados. Tá? E por que será que a gente não conseguia na dentina? Bom, primeiro que a dentina ela vai ter uma composição muito diferente do esmalte, tá? Enquanto o esmalte aí é 97% de hidroxiapatita, então quase que totalmente mineral, a dentina ela vai ter bastante mineral também, mas ela vai ter uma quantidade importante de colágeno, tá? De fibras de colágeno e bastante água. Tá? E quando era colocado ácido fosfórico sobre a dentina, a gente tinha a remoção da hidroxiapatita, mantendo essas fibras de colágeno expostas. Tá? E quando a gente aplicava o sistema adesivo sobre essas fibras de colágeno expostas, até então, né, até 1955, nessa época, e até na verdade 1982, a gente não conseguia aderir à resina composta, o sistema adesivo, nessas fibras de colágeno expostas. Tá? Somente em 1982, tá? Então com o artigo clássico aqui do professor Nobu Nakabayashi, em 1982, que se tem o relato da primeira adesão de maneira eficiente à dentina. Tá? E para explicar primeiro o porquê que não dava certo, eu estou utilizando esse esquema aqui adaptado ao de Carvalho, Ricardo Marins de Carvalho, de 2004, para mostrar para vocês mais ou menos o que acontecia, né? Por que não dava certo fazer a adesão em dentina. Então imagina que essas fibrinhas que estão desenhadas aqui são as fibras de colágeno, e esses tijolinhos que estão aqui por trás são a parte mineral, a hidroxiapatita. Quando a gente faz um condicionamento com ácido fosfórico, né, 37%, a gente remove essa hidroxiapatita e deixa essas fibras de colágeno, a gente deixa elas expostas. Tá? E aí a gente, então, na sequência, iria partir para a aplicação da resina composta ou aplicação de um sistema adesivo. Bom, o que acontecia, né, quando a gente deixava essa dentina úmida, vocês estão vendo que tem aqui água, né, e a gente colocava um adesivo para tentar penetrar nessas fibras de colágeno. O adesivo ele não conseguia penetrar. Tá? O adesivo ele tem uma característica chamada, o adesivo ele é hidrofóbico. Tá? Ele tem hidro de água e fóbico de medo. Ele tem medo da água, ou seja, na verdade ele não se mistura com a água, muito parecido quando você joga água e óleo, né? Então água e óleo não se misturam, da mesma forma o adesivo ele não conseguia penetrar
nessas fibras de colágeno, então, portanto, você não tinha adesão. Tá? Então, mesmo que você fizesse o condicionamento ácido igualzinho, esmalte, lavasse, não tivesse a dentina úmida ali, você não conseguia aplicar o adesivo porque o adesivo era hidrofóbico. Tá? Professor, então a gente pode secar. Né? E se a gente secar e remover essa água? Bom, quando a gente secava a dentina, que era desmineralizada, né? Então depois de fazer o condicionamento ácido, quando a gente seca a dentina, é isso que acontece. Ó. As fibras de colágeno, elas se colabam, tá? Elas diminuem de tamanho e se colabam, não permitindo a penetração do sistema adesivo. Tá? Eu gosto de utilizar como exemplo como se fosse um macarrão. Né? Você cozinhou o macarrão, deixou na panela ali e deixou o macarrão esfriar, de um dia para o outro. Deixou ele totalmente seco. O que acontece com esse macarrão? Ele gruda e você não consegue soltar. Tá? Então, é mais ou menos isso o que acontece nessas fibras de colágeno. E aí, você também não consegue permitir a penetração do sistema adesivo nessa dentina seca. Tá? Então, por isso que demorou de 1955 até 1982 para a gente conseguir aderir. Porque se tivesse úmida, não entrava. Se tivesse seca, não entrava. Se tivesse molhada, não entrava. Então, assim, por isso que não dava certo. Somente em 1982 que o Nobuo Nakabayashi propôs a utilização de um primer hidrofílico. O que é um primer hidrofílico? Ele também é um polímero, também é um monômero resinoso, no entanto, ele é hidrofílico, ou seja, ele tem a capacidade de se misturar com a água. Então, através dessa possibilidade aí de penetrar na água, qual que era a proposta? A gente passava, então fazia primeiro o condicionamento com ácido fosfórico, depois disso, a gente mantinha essa dentina úmida, não ressecava a dentina, aplicava o primer hidrofílico. O primer hidrofílico ele conseguiria penetrar nessa dentina úmida e, posteriormente, a gente aplicava o adesivo propriamente dito. O adesivo, como tinha o primer hidrofílico ali dentro, o adesivo ele conseguia penetrar e aí ele conseguia fazer a adesão. E, de fato, a gente conseguiu, então, pela primeira vez, unir as fibras de colágeno à resina composta e ter uma adesão de fato eficiente. Tá? Então, a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 1982 e assim surgiram, pessoal, o nosso primeiro grupo de sistemas adesivos. Tá? Em inglês, a gente chama eles de Total Etch, que é condicionamento total. Tá? Em português, nós chamamos esses sistemas adesivos de sistemas adesivos convencionais, porque eles necessitam da aplicação do ácido fosfórico, especialmente na dentina, tudo bem? E a gente também classifica quanto ao número de passos. Então, neste caso, a gente tem um adesivo convencional de 3 passos. Quais são os passos? Primeiro, condicionamento com ácido fosfórico. Lava muito bem. Aplicação do primer hidrofílico e depois, na sequência, evapora o solvente e a aplicação do adesivo hidrofóbico, tá? Esse verdinho mais escuro aqui. Tá? Por muito tempo, pessoal, esse grupo de sistemas adesivos foi considerado o sistema adesivo padrão ouro, tá? O melhor sistema adesivo que tinha. No entanto, hoje em dia, a gente já tem outros modelos de sistemas adesivos que têm proporcionado resultados ainda mais eficientes, tudo bem? Bom, deu para entender aqui, né, pessoal? Então, o que nós temos até então? Vamos recapitular. Nós temos os nossos sistemas adesivos convencionais, tá? Em esmalte, a gente pode fazer o condicionamento com ácido fosfórico. Se você quiser, você nem precisa aplicar o primer, é só aplicar o adesivo direto, porque o adesivo vai penetrar muito bem naquele esmalte seco, sem água. No entanto, quando é na dentina, aí tem uma ilustração aqui da professora Cassiana. Em 2015, ela criou essa ilustração para poder mostrar para vocês aqui como que a gente faz, então, a aplicação de um sistema adesivo convencional de 3 passos na dentina. Tá? Então, vocês podem ver aqui a dentina, com seus túbulos dentinários. A gente vai fazer o condicionamento com ácido fosfórico. O tempo de condicionamento na dentina ele é menor. Tá? Então, enquanto no esmalte a gente vai condicionar por 30 segundos, na dentina a gente vai aplicar por 15 segundos apenas. Tá? Depois disso, a gente vai fazer uma lavagem abundante, ela joga bastante água. E aí a dentina ela vai ficar com esse aspecto, tá? Então, com as fibras de colágeno
expostas, no entanto, com menos mineral, né? Com esse mineral superficial aqui, ele é removido. Importante, a gente não pode secar essa dentina, então a gente vai remover o excesso de umidade, pode ser com papelzinho, né? Filtro de café. Você pode também, uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, é pegar uma bolinha de algodão, molha ela, coloca dentro da cavidade e segura ela dentro da cavidade e seca o restante do dente. Tá? Aí quando você tira essa bolinha úmida, a dentina ela tá úmida ainda. Tá? Se você colocar a bolinha seca, é muito provável que aqueles fiozinhos lá do algodão eles vão acabar caindo dentro da sua cavidade e você acaba contaminando a sua cavidade e não conseguindo fazer uma boa restauração porque vai ter fio de algodão ali no meio, tudo bem? Então, como que a gente faz? Então, ó, ácido fosfórico, 37% por 15 segundos, lava muito bem, remove o excesso de água, mantém a dentina úmida e a gente vai fazer a aplicação do primer hidrofílico para que tenha capacidade de penetrar na água, lembrando que essas fibras de colágeno elas estão úmidas para elas não se colabarem, né? E aí vai entrar o nosso primer hidrofílico, esfrega muito bem. A gente vai fazer a evaporação dos solventes, então evapora o solvente que tem nesses primers e depois aí sim vai aplicar o nosso adesivo hidrofóbico, tá? Esfrega muito bem também esse adesivo hidrofóbico e vai fazer aí a fotoativação por pelo menos 20 segundos. Então é assim a técnica de aplicação de um sistema adesivo convencional de 3 passos. Tudo bem? Bom, a indústria ela sempre tem a proposta de vender mais e também para vender mais eles tendem a tentar simplificar esse processo. Tá? Então a indústria ela criou adesivos com menos passos para tentar realmente simplificar a vida do dentista. E nesse adesivo com menos passos, ela misturou tanto o primer hidrofílico como o agente hidrofóbico num único frasco. Então, criando então os nossos sistemas adesivos convencionais ainda, porque eles precisam do ácido fosfórico, no entanto, de 2 passos. Tá? Bom, como que é a aplicação desses sistemas adesivos? É mais simples, né? Então, ó, a gente vai fazer lá condicionamento com ácido fosfórico por 15 segundos, lava muito bem essa dentina, mantém a dentina úmida, aplica o adesivo simplificado, né, o convencional de 2 passos, esfrega muito bem, evapora os solventes e aí você faz a fotoativação. É assim que se aplica, né, o nosso sistema adesivo convencional de 2 passos. Bom, apesar da indústria ter facilitado a vida do dentista, né, de ter criado sistemas adesivos mais novos, não necessariamente melhorou a qualidade das restaurações. Tá? E a gente começou a observar muito cavidades como essa daqui. Ó. Olha que interessante. A gente tem um dente que na região mais voltada para a borda incisal, a gente tem uma margem de esmalte, tudo bem? E na região mais voltada ali para a região cervical, né, mais na próxima parede gengival, a gente tem a nossa dentina, tá? Uma dentina exposta em uma cavidade com margem indentina. Olha que interessante, pessoal. Quando a margem está em esmalte, vocês podem perceber que houve menos infiltração marginal. A gente pode também dizer que a qualidade da nossa margem, né, da restauração, ela ficou melhor. Né? Ainda tem um pouco de infiltração marginal, porém ela é menor. Ao passo que, quando nós olhamos para a dentina, olha como houve muito mais processo de infiltração e de cárie secundária. Tá? Isso realmente acontece muito, tá? Quando a gente vai para o consultório odontológico e a gente vai verificar as restaurações de resina composta, toda vez que nós temos margem em dentina ou quando a gente remove uma cavidade, por exemplo, uma cavidade de classe 1, aí a gente desgasta toda a parte que está aderida ao esmalte e chega na dentina, muitas vezes a resina composta que está aderida somente na dentina, ela pula, ela se solta. Por quê? Porque a gente tem tido uma falha bastante precoce
na adesão em dentina. Tá? Então, mesmo utilizando os adesivos da forma correta, a gente tem uma baixa longevidade clínica quando nós temos margens em dentina. Tá? E isso acontece porque, pessoal, então eu trouxe aqui alguns estudos clássicos já, estudos de 2002, tá? Mas dentre os estudos de sistemas adesivos são dos estudos mais citados que nós temos na literatura. Tá? Esse aqui é um artigo do Franklin Tay, publicado no Journal of Dentistry, uma das revistas mais respeitadas do mundo de odontologia. E nesse artigo, né, esses autores, né, inclusive aqui tem o Carvalho, que eu já citei lá atrás também, esses autores verificaram que adesivos simplificados, né, ou de passo único, eles são como se fossem membranas permeáveis, ou seja, eles permitem maior passagem de água. E é lógico, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que esses sistemas adesivos simplificados, eles são a mistura do primer hidrofílico com hidrofóbico? Então, na verdade, eles são hidrofílicos. Então, permitem de uma maneira, né, mais fácil aí a passagem de água. Tá? Além disso, pessoal, como a gente está fazendo condicionamento ácido da dentina, condicionamento total da dentina, as nossas fibras de colágeno elas ficam muito mais expostas. Então isso permite uma grande passagem de água, como a gente pode ver nessas figuras, né, obtidas através de microscopia eletrônica de transmissão. A gente consegue ver as bolhas de água aqui sendo formadas por dentro do que nós chamamos de camada híbrida. A camada híbrida é aquela camada de dentina que foi permeada pelo sistema adesivo, então ela é híbrida, metade dentina, metade adesivo, e essa camada híbrida acaba tendo uma passagem de água muito grande, e essa passagem de água ela vai causar um processo chamado degradação hidrolítica da camada híbrida. É um dos principais processos que vão determinar uma falha precoce das restaurações de resina composta que estão aderidas à dentina. Tudo bem? Então, ó, Franklin Tay já demonstrou isso. Aqui, Jack Ferracani, no ano de 2006, também demonstrou os efeitos higroscópicos e hidrolíticos nos polímeros, nas redes de polímeros que a gente utiliza em odontologia. Olha lá, então quantas bolhas formadas, né, permitindo então essa passagem de água. Tá? Então são vários artigos aqui, artigo da Cynthia Yu de 2005 também demonstrando a formação do que nos artigos acadêmicos são chamadas de water trees, né, ou as árvores de água. Então tudo isso são evidências científicas que esses sistemas adesivos, eles de fato permitem maior passagem de água, maior degradação hidrolítica, portanto, menor longevidade clínica. Tá? O adesivo simplificado, né, o convencional de 2 passos, é o que mais permite que isso aconteça, porém, o de 3 passos também permite que isso aconteça, porque as nossas fibras de colágeno elas ficam muito expostas, né, logo após a gente fazer o condicionamento ácido. Tá? Também tem um estudo aqui, agora sim, a minha dissertação de mestrado. Né? Então, durante o meu mestrado, eu também estudei sistemas adesivos e a gente pode ver que o sistema adesivo convencional, ele apresentou, né, durante esse teste, que é um teste de microtração, a gente observou uma resistência de união mais alta de forma imediata. No entanto, 50% dessa resistência de união ela foi perdida depois de um ano. Tá? No adesivo simplificado, né, de 2 passos, a gente já vê uma menor adesão inicial. No entanto, após um ano, a gente consegue verificar que já perdemos bastante força de adesão. Tudo bem? Bom, falei então 2 modelos de sistemas adesivos, né? O mais antigo, que na verdade é melhor, e o segundo, que é um pouco pior, né? O convencional de 2 passos. Outra coisa que vale salientar ainda, além desses sistemas adesivos, pessoal, é que esse grupo de sistema adesivo, especialmente o simplificado de 2 passos, né? Convencional simplificado de 2 passos, ele é o adesivo mais utilizado aqui no país.
Tá? Então, a grande maioria dos consultórios odontológicos acabam utilizando o que é o pior sistema adesivo que a gente tem no mercado. Tá? Então, é lógico, por isso que resina composta falha. Né? Muitos dentistas já formados falam aí, resina composta não presta. Não é que não presta. Às vezes, o adesivo que está sendo utilizado, ele é o que apresenta os piores resultados. Tudo bem? Então, é lógico, né? Por ser o pior sistema adesivo, é lógico que o preço dele é o mais barato que tem, por isso que acaba que a maioria dos dentistas acabam utilizando. Tá? Mas se você for um dentista consciente, né, agora eu vou mostrar para vocês alguns outros modelos de sistemas adesivos que têm tido resultados melhores que os adesivos convencionais. Tá? Que no caso, então, são os adesivos autocondicionantes. Tá? O adesivo autocondicionante, ele tem a capacidade de condicionar a dentina. Ele, por si só, ele condiciona a dentina, ele é autocondicionante. O primer desse sistema adesivo, então, no caso aqui é um autocondicionante de 2 passos, o primer ele já vai ter um pH ácido e já vai ser capaz de penetrar nessa dentina, tá? E ao passo que ele vai penetrando, então ele já vai entrando nessa dentina, já vai desmineralizando e abrindo espaço então para que a gente possa utilizar um adesivo hidrofóbico na sequência, tudo bem? Então esse aqui é o sistema adesivo mais estudado, né? O Clearfill SE Bond da Curaray, e esse adesivo ele tem tido assim excelentes resultados também pelo motivo de ter 10 MDP na sua composição. Tá? Então aqui tem alguns artigos do grupo do professor Bart van Meerbeek, lá da Bélgica, mostrando que esse componente, esse 10 MDP, ele é capaz, além de toda a boa adesão que esse adesivo apresenta, ele também é capaz de realizar ligação química com a hidroxiapatita. Então, por conta disso, a gente tem uma adesão química, a gente tem fibras de colágeno que não são totalmente desmineralizadas, elas continuam tendo uma proteção de hidroxiapatita que vai evitar com que ela sofra tanta degradação hidrolítica e também degradação enzimática da camada híbrida. Não vou entrar em detalhes da degradação enzimática para não me aprofundar muito nesse vídeo, né? O foco ainda é para a graduação, mas o que eu posso dizer é que a presença desse 10 MDP, de fato, ele melhora, né, ainda mais a adesão deste sistema adesivo. Tá? Existem alguns estudos clínicos, pessoal, então o estudo que eu mais gosto de mostrar nas aulas aqui é esse estudo clínico de 13 anos, tá? Então, publicado na revista Dental Materials, também uma das principais revistas da área dos materiais dentários, né? É um ensaio clínico controlado randomizado, então dentre os tipos de ensaio é o ensaio mais difícil de se fazer e o que apresenta as melhores evidências científicas. Gente, 13 anos de controle clínico de restauração é bastante tempo, né? É bastante tempo. Para quem já é formado sabe aí, né? Então eu gosto de falar assim, de um grupo aí de 100 restaurações de resina composta, quantas sobrevivem, né, depois aí de 1 ano? Aí o pessoal fala a porcentagem lá, né? A maioria, 90%, 95% sobrevive. Beleza. Depois de 5 anos, a tendência é começar a cair, né, bastante. E depois de 10 anos, o pessoal já começa a dizer, a maioria das resinas compostas já falhou, né? 80%, 90% falhou, né? Sobrou 5%, 10% das restaurações. Depois de 13 anos, então a perspectiva, né, o censo do cirurgião dentista brasileiro vai dizer que, olha, a grande maioria das restaurações já falhou depois de 13 anos. Tá? E nesse estudo, nesse estudo clássico aqui, o professor Bart van Meerbeek e seu grupo, eles observaram o seguinte resultado, que depois de 13 anos, utilizando este sistema adesivo autocondicionante, o Clearfill SE Bond da Curaray, eles observaram uma taxa de sucesso de 86%, tá? Então somente 14% falhou, 86% das restaurações continuaram satisfatórias depois de 13 anos, e isso quando não é utilizado ácido fosfórico. Agora, quando foi feito o condicionamento com ácido fosfórico somente no esmalte, não na dentina ele é autocondicionante, mas como o pH do ácido ele é um pH mais fraco,
ele não tem um potencial de aderir tão bem ao esmalte. Então, quando foi feito um condicionamento ácido do esmalte, a gente chama isso de condicionamento seletivo do esmalte, e aplicado este sistema adesivo, o primer, depois o adesivo, a gente obteve uma taxa de sucesso de 93% depois de 13 anos. Tá? Então, uma taxa assim, altíssima de sucesso só de você utilizar o adesivo correto. Tá? Então, daí a grande importância da gente saber mais aí, né, sobre os sistemas adesivos. Tá? Então, aqui uma figura para ilustrar um pouquinho o que é o condicionamento seletivo do esmalte. A gente condiciona o esmalte só por fora, mantém a dentina lá sem condicionar. A gente vai aplicar direto o nosso sistema adesivo. No caso do autocondicionante de 2 passos, a gente vai aplicar o primer primeiro e depois vai aplicar o adesivo. Tá? Aplica o primer de forma ativa, né? Então para penetrar bem ali dentro da dentina, evapora o solvente, joga um arzinho, depois aplica o adesivo hidrofóbico e faz a polimerização. Tudo bem? Então assim, a gente tem aí o que é considerado hoje o padrão ouro dos sistemas adesivos, o autocondicionante de 2 passos. Bom, dito isso, é lógico que a indústria também tentou simplificar. Né? Da mesma maneira que ele simplificou o convencional de 3 passos, eles trouxeram o adesivo convencional, o autocondicionante, de 2 passos. Né? Eles misturaram ali os 2 frascos e criaram um adesivo de um único passo. A princípio, pessoal, então até aí 2015 mais ou menos, estes sistemas adesivos de um único passo, eles apresentavam resultados muito ruins. Tá? Porque como a composição química deles era muito complexa, então ocorria uma reação interna dentro do frasco e esse adesivo ele acabava não tendo uma boa performance. Tá? Eu posso dizer isso porque eu também avaliei estes sistemas adesivos na minha dissertação de mestrado. Aqui são os resultados do Clearfield SC Bond. Olha lá que interessante, maior resistência imediata, e depois de um ano ele também conseguiu ter um maior valor de resistência de união, então, mostrando que de fato foi o melhor grupo de sistemas adesivos. Esse Easy One, que é o adesivo autocondicionante de passo único, de um único passo, ele teve os piores resultados imediatos, e depois de um ano aí foi ainda pior. Né? Então foi dentre os sistemas adesivos que nós tínhamos, tá? Foi o pior, tanto é que ele já não está mais no mercado. Tá? A gente não consegue encontrar esse grupo de sistemas adesivos no mercado mais. Tudo bem? Bom, professor, então quer dizer que o melhor sistema adesivo para a gente adquirir então é o Clearfield SC Bond. Tá? Então, o padrão ouro com certeza é. Agora, em termos de logística, né, em termos de consultório odontológico, eu considero um pouco difícil de trabalhar com ele. Tá? Porque, primeiro, que é difícil de encontrar nas dentais. Segundo, que o preço, lógico, né, é o preço mais alto que tem, e o frasco ele tem muito pouco sistema adesivo. Né? Então, na verdade, o preço por ml dele é bem alto, então chega a ser difícil de trabalhar. Uma outra opção que nós temos mais recente são os adesivos chamados universais. Tá? Então, após aí 2016, 2017, começaram a surgir os adesivos chamados universais, que na verdade eles são adesivos de frasco único. Tá? Então, eles são adesivos autocondicionantes. Você pode utilizar no modo autocondicionante, você até pode, se você quiser, condicionar a dentina com ácido fosfórico, mas não é o ideal. Né? Se você tirar toda a hidroxiapatita da dentina, né, e deixar as fibras totalmente expostas, você perde um pouco da vantagem desse sistema adesivo. Tá? Então, o sistema adesivo autocondicionante ele tem já por si só a capacidade de penetrar da dentina. Tá? Então, a melhor maneira de se trabalhar com esses sistemas adesivos autocondicionantes de passo único é fazer o condicionamento seletivo do esmalte, condiciona por fora e aplica esse sistema adesivo tanto em esmalte como na dentina. Tá? Esse novo grupo de sistemas adesivos, classificados como adesivos universais, eles já vieram com 10 MDP na composição. Né? Por que isso aconteceu? Nessa época de 2015, 2016 mais ou menos, caiu a patente da Curaray sobre esse monômero, e aí ele pôde ser incorporado em diversas outras marcas comerciais de sistemas adesivos autocondicionantes, né? Então, chamados universais. Como é que tá sendo o resultado desses sistemas adesivos? Tá? Então aqui eu trouxe um artigo mostrando para vocês. Ó. Esse aqui são os resultados de Share Bond Strain, né? Na verdade é um teste de microcisalhamento, mas olha que interessante. O resultado do Clearfield SC
o autocondicionante de 2 passos. Olha como é muito parecido o resultado obtido pelo single bond universal, né? E aqui também mostrando os resultados quando a gente faz o condicionamento com ácido fosfórico, né? Perdão, quando é sobre uma dentina erodida, tá? Como o SBU aqui, ele até teve uma performance um pouco melhor. Então, ou seja, pessoal, já existem novos sistemas adesivos no mercado que apresentam resultados semelhantes, tá? Não posso dizer, não tenho o mesmo nível de evidência científica para dizer que ele é tão bom quanto, né? Não deu tempo, né? Não tem nenhum artigo que avaliou esses sistemas adesivos por 13 anos ainda, porque não tem 13 anos que esse grupo de sistemas adesivos ele foi lançado, tá? Mas, aparentemente, ele tem apresentado bons resultados. Aqui no nosso consultório, a gente utiliza esse grupo de sistemas adesivos, tá? E olha, temos tido bons resultados, a gente não verifica processo de infiltração marginal a curto prazo, não vejo falha, soltura da restauração, tampouco sensibilidade pós-operatória, é muito raro de acontecer quando a gente não faz o condicionamento ácido da dentina. Então, tem sido a nossa escolha, né, dentre aí os sistemas adesivos, tudo bem? Então, aqui, ó, só para ficar um slide mais claro para vocês entenderem a classificação muito bem, nós temos hoje em dia 4 grupos de sistemas adesivos. Tá? Primeiro, os sistemas adesivos convencionais, eles requerem o condicionamento ácido da dentina, podendo ser o convencional de 3 passos, ácido, primer hidrofílico e adesivo hidrofóbico. Utilização: ácido fosfórico 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, lava muito bem, mantém a dentina úmida, aplica o primer hidrofílico, aplica o adesivo hidrofóbico e fotopolimeriza. Tá? Convencional de 2 passos, mesma coisa, ácido fosfórico 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, lava muito bem, mantém a dentina úmida, aplica o sistema adesivo, aí ele é um frasco só, aplica o sistema adesivo, evapora o solvente e faz a polimerização. Esse é o convencional de 2 passos. Autocondicionantes, como que vamos trabalhar? Vamos fazer condicionamento ácido também, porém somente no esmalte. A gente chama isso de condicionamento seletivo do esmalte. Condiciona o esmalte, assim, ó, essa imagem aqui tem uma cavidade, né? Aqui, ó, condicionamento seletivo do esmalte. Então, ácido fosfórico somente no esmalte, lava muito bem e a gente vai aplicar. Se for de 2 passos, o primer ácido e depois o adesivo hidrofóbico. Se for apenas de 1 passo, aí você vai aplicar o sistema adesivo, né, o simplificado ali de um único passo. Tá? Então faz a aplicação. Né? Eu gosto de pedir para os alunos pegar uma gota generosa, preenche, esfrega muito bem, né? Não preenche, esfrega muito bem essa gota bem generosa aí na sua cavidade. Depois limpa o seu microbrush, né, seca ele com gás, remove os excessos, evapora solvente e faz uma fotoativação bem encostadinho ali por pelo menos 20 segundos para você garantir um excelente grau de conversão desse sistema adesivo. E aí dessa forma então a sua cavidade estará preparada para poder receber uma resina composta, um cimento resinoso e vai ter uma longevidade clínica de maneira excelente. Tudo bem? Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tenho aqui alguns materiais para deixar para vocês, né? Então essa aula, na verdade, através de todo o conhecimento que eu tive da minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu peguei todo esse conhecimento e escrevi de maneira bem objetiva, tá? Então está num livro, esse livro de sistemas adesivos, né? Eu já encontrei até num site chamado Passei Direto, tem lá, mas eu vou deixar um link aqui para vocês fazerem download gratuito deste livro, né? O formato dele em PDF, vocês podem fazer o download gratuitamente, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, né? Ainda tem várias outras informações dentro da parte dos sistemas adesivos, mas eu tentei tornar essa aula um pouco mais objetiva, né? Visto que a gente tem vários alunos de graduação assistindo também, tá? E vou também, pessoal, deixar um link aqui embaixo, caso você queira se preparar para uma prova, né? Então aqui vou deixar um link ao formulário do Google aí, com algumas perguntas para vocês responderem e para ver se vocês acertaram ou não, tá? Então isso também ajuda vocês aí
a se prepararem para as provas, né, provas de graduação, para eventuais concursos públicos que podem acontecer também. Então, vou deixar aqui algumas questões, né, para vocês testarem os seus conhecimentos. Tá? No mais, agradeço a atenção de todos. Se tiverem alguma crítica, sugestão, por favor, deixem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.